aqui em Chique Chique Bahia não se fala outra coisa a não ser Liz Macedo e Júlia Pimentel de um lado e Antonella Braga de um outro. Afinal, de que lado vocês estão? De brincadeira, gente, eu não moro em Chique Chique Bahia, mas eu moro na Bahia. Porém, eu nem sei se esse lugar chique chique existe, sendo bem sincero. Ah, então é uma coisa no meu olho. Gente, não, eu não vim aqui dar meu pronunciamento, eu conheço... Não, não conheço nenhuma delas. Eu até acompanho elas nas redes sociais, inclusive acho meninas maravilhosas, né? Não conheço elas, nunca tive nenhum contato, digo pelo que eu vejo. Então, assim, eu na realidade vim puxar uma pauta para outro assunto bem significativo nessa sociedade, ou melhor, nesse momento como sociedade que a gente está vivendo, onde essa cultura do cancelamento ela é forte e está cada vez mais enraizada dentro das pessoas. Nesses últimos dias acompanhando Antonella, Júlia e Liz, até antes dessa treta, né? Eu já percebo como o fato delas serem vistas nas redes sociais, então, figuras públicas expondo a rotina, mostrando o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, como as pessoas se veem cada vez mais no direito de opinar de forma horrível na vida dessas meninas que estão apenas começando. E o meu ponto de vista é assim, eu penso que se fosse eu, na minha adolescência, dentro da minha realidade, eu tinha sido cancelada diversas vezes. Não só eu, como a maioria dos meus amigos, porque a gente fez muita merda na adolescência. Porque assim, é o que a adolescente faz merda, a adolescente pede desculpa e às vezes repete a merda que fez, assim. Eu sinto que a adolescência é o nosso momento de errar mesmo. Tanto que eu acredito fielmente que as pessoas que se mantêm com a gente na nossa adolescência, nossos amigos, no caso, que se mantêm com a gente da adolescência para a vida adulta, são amigos de verdade. Porque a gente comete erros com os outros o tempo inteiro. Pode ser uma coisinha mínima, mas para o adolescente é o fim do mundo, né? Então, as pessoas que se mantêm na nossa vida, depois da adolescência, tendo vivido ela com a gente, são realmente as pessoas que vão ficar na nossa vida para sempre. Eu tenho essa ideia. Porque, assim, quem suporta a adolescência consegue suportar qualquer coisa. Porque tudo é motivo de briga. Homem, roupa, cabelo, maquiagem, padrão de vida, estilo de vida. E hoje, com todo esse acesso à internet, eu sinto que existem mais formas ainda de comparação, de destilar ódio sem que ninguém saiba quem foi. E, principalmente, descontar frustrações nas pessoas, frustrações pessoais, que a gente desconta na vida do outro. A gente não, porque eu não saio comentando nada negativo da vida de ninguém, gente, sabe? Nada contra quem faz isso, é uma escolha sua de vida, só não é algo que eu concordo dentro da minha filosofia de vida. E é assim que eu vivo e eu gosto. Durmo com a consciência super limpa. Tenho minhas opiniões? Tenho minhas opiniões. Nem sempre elas são positivas, nem sempre elas são positivas. Mas eu não perco meu tempo comentando em nada de ninguém, tá? Nada contra, principalmente se for algo que eu sei que é odioso, que não vai acrescentar em nada na vida da pessoa. Então, assim, eu não me dou esse trabalho se eu sei que o meu comentário, ele não é nada legal, ele não é nada que vai acrescentar ou que vai mudar. Então, pra que eu vou me pronunciar assim? Não tem relevância, né? Não tenho relevância de estar dando esse tipo de opinião. Mas essa é a forma que eu penso. Dentro dessa cultura do cancelamento, toda hora eu fico olhando se o microfone não tá desligado. Eu devo ter ficado vesga 1 milhão de vezes. É a vida. Eu, a minha maior hater. Enfim. Mas, voltando. Eu acompanhei todos os pronunciamentos possíveis. Não vou negar que eu acompanhei, sim, todos os pronunciamentos possíveis dessa treta. E não vou expor lado de ninguém, de assado, de nada. Só torço para que todas as meninas fiquem bem e que dê tudo certo, que elas se resolvam. São umas queridas que tiveram a sorte, não. Eu acho que tem um pouco de sorte, sim, né, de viralizar. Enfim, mas sinto que também é quem elas são o jeito delas, o conteúdo. Então, não é só sorte envolvida. Eu sinto que são meninas esforçadas, que do jeito delas elas sabem o que sacrificaram ou não para viver de internet, e a parte dos haters vem junto desses sacrifícios de ser figura pública também.
entre diversas questões. Enfim, desejo que todas elas fiquem bem. Um beijão pra todas, que eu sei que nem vão ver esse vídeo. Eu já tô viajando. Meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Inclusive, é sobre isso que eu vim falar, voltando. Sobre essa cultura do cancelamento e o medo de errar que a gente tem cada vez mais. Eu tô há dias tentando começar um canal no YouTube. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de criar conteúdo. Mais nova eu criava conteúdo. Só que de uns tempos pra cá eu tenho tido muito receio de mostrar quem eu sou na internet, de expor minhas opiniões, simplesmente até de gravar. Porque quanto mais essa cultura vai se perpetuando, mais as pessoas ficam acuadas de trazer um conteúdo de qualidade, de trazer um conteúdo relevante e de mostrarem elas mesmas aqui na internet. Isso afeta todo mundo, principalmente quem deseja ser criador de conteúdo. Eu me perguntei quando foi que eu perdi esse medo, ou melhor, quando começou esse medo de errar. Quando começou a alimentar esse medo em mim de cometer erros. Eu sempre fui uma adolescente que não tinha medo de cometer erro nenhum. Eu me arrisquei, eu saí, eu viajei, eu tive experiências, assim, apocalípticas, sendo bem sincera, como adolescente. Mas eu vivi tudo que eu tinha pra viver. Ainda tenho pessoas especiais na minha vida, tenho histórias pra contar, tenho tudo isso. Só que depois que eu me tornei adulta, eu percebi que esse medo de aparecer e todo o resto começou a crescer em mim, começou a cada vez mais se perpetuar de uma forma que eu nem me enxerguei. Eu só fui percebendo que eu comecei a tirar pequenas coisas da minha vida, porque eu fui alimentando esse medo. E isso é um perigo, porque a gente não pode viver com medo de ser visto, de jeito nenhum. Eu sinto que a gente não pode alimentar esse sentimento. A gente vai errar. Eu sinto muito, eu posso estar falando aqui nesse vídeo de coisas que você supostamente vai odiar, ou eu posso falar uma coisa e ser interpretada de formas horríveis e todo mundo pode começar a me detestar a partir desse vídeo se tiver algumas visualizações. Mas eu digo no sentido assim, que a gente não pode ter medo de errar por conta dessa cultura de cancelamento. Não tenha medo de ser visto, não tenha medo de aparecer. Não tenha medo de seguir o seu sonho, se for ele, criar conteúdo para a internet. Não tenha medo. Mas também saiba das consequências do que você está fazendo. Eu acho que no conselho maior aqui é esse mesmo de não ter medo. Apesar dessa cultura do cancelamento, apesar de diversas pessoas que vão aparecer... que vão aparecer e não vão gostar do conteúdo que você produz, talvez seu conteúdo não seja para essas pessoas. Ou talvez você precise realmente mudar o seu formato de conteúdo. Enfim, eu acredito que tudo, até algumas críticas, elas tendem a ser relevantes e a gente tem que olhar para o lado que vão acrescentar na gente. De resto, a gente vai ignorando, vai crescendo e vai perdendo medo. Eu paro para analisar um cenário de todas essas meninas e eu acho elas muito corajosas. Eu não sei se é a idade, eu não sei o que é. Mas eu acho que não, porque eu também vejo adultos sendo corajosos de expor a vida, de expor tudo na internet. E eu não tenho 1% dessa coragem de expor sequer o trabalho que eu faço hoje, que eu sei que eu faço bem, que eu sei que eu tô num caminho legal de mostrar e incentivar outras pessoas. E nem isso eu tenho coragem de expor. Então, essas pessoas são muito corajosas e elas pagam um preço por se expor aqui na internet. E esse é um dos preços que essas meninas estão pagando agora. Mas elas também conseguiram muitas coisas sendo figura pública, se expondo, muitas oportunidades, tanto financeiras quanto de conhecer pessoas legais, de fazer um networking legal. E eu fico pensando que é os dois lados da moeda. A gente tem que entender, não só adultos, como os adolescentes também, que nós vamos cometer erros. E tudo bem, sabe? Desde que a gente não repita. E pelo amor de Deus, se repetir no máximo 2 vezes, 3 já é demais. Porque assim, eu como adulta também já cometi milhões de erros e eu tinha muita dificuldade em me perdoar. Tinha muita dificuldade em perceber que eu não era perfeita, que eu não seria a minha melhor versão para as pessoas que eu conheço, para algumas pessoas que eu conhecesse, porque às vezes eu não era a minha melhor versão, nem para mim mesma. Eu estava me descobrindo como pessoa, eu estava desbravando o mundo ainda como indivíduo, tinha muita coisa para aprender.
Então eu reconheço hoje em dia que eu não fui perfeita para muita gente. E tem pessoas que eu não vou ter a chance de mostrar essa minha nova versão, porque já foram magoadas, porque, enfim, o tempo já passou, não tenho mais contato. Mas as pessoas que eu tento conhecer a partir de agora, eu quero ser alguém melhor. A gente precisa entender e se perdoar, não repetir, crescer diante dessas divergências da vida. E ainda mais elas que são adolescentes, eu penso assim, tem toda uma história pela frente. E uma grande camada, vários erros a serem cometidos, que tem muita coisa para elas crescerem e desenvolverem ainda como indivíduos. Fala até se caso cheguem algumas delas desse vídeo, né? Assim, vai que chega, não sei. Então, principalmente as pessoas que estão levando cancelamento, né? Eu ficava me questionando sobre as coisas que eu passava na minha vida, sobre os momentos que eu tive difíceis, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e tudo tem uma consequência. E, assim, por mais doloroso que seja, ou até meio ridículo da minha parte, eu acredito sim que as coisas têm um propósito e que podem vir coisas ruins desse propósito ou coisas boas, mas eu acredito fielmente que vão vir coisas boas. E que sempre as divergências da vida, pra gente crescer, pra gente mostrar que a gente pode ser melhor e pra gente enxergar as pessoas que estão do nosso lado de verdade e que estão dispostas a lidar com a nossa pior e melhor versão, mas também não vamos abusar que ninguém é bobo, ninguém é besta, né? Então, assim, ninguém é idiota, também não vamos estar abusando tanto assim das pessoas e da bondade das pessoas em perdoar. Então, assim, ninguém é santo. Eu sinto que em história nenhuma ninguém é 100% santo. Ninguém é 100% santo. Tem que ter nem que seja uma pitadinha de loucura, não é possível. Eu sinto que não tem como ninguém nessa vida, em um contexto assim, ser 100% santo. Na minha opinião, não tem. A gente só tem nossos pontos de vista, contextos. Nossos contextos, nossos sentimentos, nossa perspectiva sobre a ação, sobre o que aconteceu, nossa criação. E tudo isso influencia demais na forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente rebate as atitudes, na forma que a gente age com o outro. E a gente não, né, que eu já sou uma jega véia, mas eu ainda me coloco nisso, porque eu sinto que eu ainda tô sim me formando como indivíduo, eu ainda tenho muito para aprender, ainda vou cometer erros e vacilar, mas é uma coisa muito óbvia. Eu tô sempre disposta a enxergar que eu errei e tentar consertar. É o que eu estou disposta sempre. Se a pessoa não quer ficar na minha vida, eu compreendo, eu peço perdão, eu sigo em frente e agradeço por ela estar na minha vida, agradeço por tudo. Se ela quiser aceitar o meu perdão e continuar na minha vida, eu vou me esforçar para provar que eu fiz diferente. Vou tentar fazer o máximo possível para recompensar, porque só eu sei o quanto eu me culpo quando eu faço alguma coisa de errado, o quanto eu me sinto mal por magoar o outro. Em questão disso, eu também peço para a gente, no geral, todos nós, como indivíduos, não sermos tão cruéis com nós mesmos, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito cruel. Quando eu cometo um erro, eu costumo ser muito cruel comigo. Fico pensando como eu poderia ser melhor. Ah, não, mas eu podia ter feito diferente. Só que, assim, é impossível a gente fazer tudo o tempo inteiro 100% certo. A gente sempre vai estar errando. Sempre vai acontecer coisas que vão fugir do nosso controle, provavelmente, e é a vida. A gente tá aqui pra crescer. Diante de tudo, eu poderia nem estar gravando esse primeiro vídeo pro meu canal hoje, mas eu percebi que não vale a pena ter medo. Não vale a pena ter medo de ser cancelada. Não vale a pena ter medo de fazer o que a gente gosta, sabe? Porque o medo, ele também tem um custo. Ele custa algo. Custa eu vir até aqui. Por quê? Sendo sincera, a gente não se acha bom o suficiente em nada. A gente sempre vai achar que a gente pode melhorar. E tá tudo bem, sabe por quê? Nós somos seres humanos. E pra mim a graça de ser um ser humano é poder evoluir quando achar necessário. Então eu quero me dar a chance de evoluir. Eu quero me dar a chance de começar algo, de melhorar em algo. Porque essa é a graça, a minha jornada como ser humano é a graça. Sendo sincera, o que eu teria pra dizer dentro dessa situação das meninas também, é que
deem a chance para essas meninas, deem a chance delas se desculparem, delas recomeçarem, elas só estão começando a vida. Deem a chance delas tentarem de novo e corrigirem o que foi feito, delas viverem a vida delas e terem a chance de evoluírem como pessoas, sem serem massacradas, sabe? A gente sabe que é uma situação difícil, que dentro do contexto, né, que a Antonella foi excluída, isso é muito difícil. Eu já passei por isso na minha vida 1 milhão de vezes, então eu sei como é difícil também estar nesse lugar. Eu também já posso ter sido as meninas em outras situações, no sentido de que, assim, que eu posso nem saber, mas eu posso ter sido. Até onde eu me recordo, eu não fui, mas eu posso ter sido e eu nem me lembro. Porque eu nem me lembro do que eu fiz na adolescência. Eu nem me lembro, porque passou, entendeu? Então, assim, passou. São só períodos da vida, são fases da vida que a gente tem a chance de crescer, gente, de crescer. Inclusive, no próximo vídeo do canal, se tudo der certo, eu vou estar falando sobre isso, sobre perfeccionismo, sobre outros assuntos, reflexões, assim, na calada da noite, enfim. E sobre tudo isso, sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, e estarei disposta a ouvir, a refletir aqui com vocês que quiserem se inscrever no meu canal. E muito obrigada para quem assistiu o vídeo completo. Não tenham medo de cometer erros, mas saibam que vocês vão pagar um preço por eles, mas vocês precisam seguir em frente, não repeti-los e aproveitar a vida da melhor forma possível e, principalmente, aprender. Mas não se prendam de viver os seus sonhos, não se prendam de fazer escolhas por medo. Vivam porque a vida é uma só e mesmo a gente se esforçando 100%, a gente às vezes não vai ser perfeito como a gente espera. E é isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.